Saíram duas colunas falando sobre o caso do careca do INSS e o impacto que isso pode ter sobre o PT nas eleições desse ano, tá? E o mais engraçado é que o governador da Bahia minimizou o caso, falou que ninguém sabe quem é o Vorcaro, disse o tal do Jerônimo, né? Jerônimo, eu concordo contigo, tá? Os eleitores do PT são tipicamente aqueles eleitores que não estão ligados nas notícias, que não buscam saber o que está acontecendo, e muitos deles, de fato, não sabem quem é Vorcaro, quem é Banco Master e não sei o que lá. Mas fica tranquilo, Jerônimo, que nós vamos explicar na campanha eleitoral quem é Vorcaro, quem é o Banco Master e a ligação deles com o PT. Isso é uma parte. A outra parte da coisa é essa notícia que saiu aqui no José Milka, que fala o seguinte, a Gleisi Hoffmann, o Zeca Dirceu e o José de Abreu estavam no camarote do careca do INSS, na Arena BRB, no show do Andrea Bocelli em 2024. Olha que coisa curiosa, né? O BRB, o Banco Regional de Brasília, desculpa, a Arena BRB, né, que é a Arena lá de Brasília, que teve um show do Andrea Bocelli em 2024. Andrea Bocelli, para quem não sabe, é um cantor muito bacana, europeu, italiano ele, né? Muito bom o show dele, né? E eles estavam no camarote do careca do INSS. Olha que coisa, todo mundo cheio de petista lá. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por concursado que adora o Peter, agricultor, home office e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o pessoal do Metrópolis perguntou para o Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador da Bahia, né, se teria impacto o caso do Banco Master nas eleições esse ano. Então lembra que você está falando de duas coisas aqui. Primeira coisa, evidentemente, é o impacto na candidatura do Lula, né, que evidentemente o Lula está ligado ao Vorcaro, está ligado, o PT está ligado ao Vorcaro, mas não só isso, na Bahia também vai ter eleição para governador esse ano, né, e o Jerônimo é candidato à reeleição ao governo da Bahia. Então ele pode ter impacto nisso daí. A gente sabe que tem muitos políticos do PT da Bahia que estão no time do José Jerônimo, que são Jacques Wagner, Rui Costa e outras figuras dali, que todos eles estão ligados na origem do Banco Master, né? Como a gente já falou, o Banco Master começou como um banco deste tamanho assim, até o momento em que ele comprou o tal do Credit Sexta, do Augusto Lima, do Guga Lima, que justamente tinha comprado o Credit Sexta do governo da Bahia. Então ali que você tem realmente a explosão do tamanho do Banco Master, cresceu muito de tamanho com o Credit Sexta. Não apenas cresceu em termos de volume de negócios, mas também cresceu em termos de contato com o mundo político. Foi o Guga Lima, foi o Augusto Lima que levou para o Banco Master a ideia de que, olha só, o melhor negócio no Brasil é justamente você ter amigo político, você ir lá e fazer os negócios com os políticos para te proteger e coisa e tal, né? Então, diz o governador Jerônimo aqui que ninguém sabe quem é Vorcaro, vai fazer zero diferença na eleição. E, assim, eu concordo, né? Eu falo para vocês, a esquerda tem os eleitores desinteressados. A galera que está preocupada com Big Brother Brasil, que está preocupada com o jogo do Bahia, com Vitória, que está preocupada com não sei o que lá, com Bavi, enfim, o pessoal que não está interessado em política, né? Isso é um problema para o PT. Por quê? Porque à medida que as pessoas começam a interagir mais nas redes sociais, mesmo o pessoal que não é necessariamente muito focado em política, que não tem aquele interesse todo em política, acaba tendo conhecimento das informações da política e acaba, exatamente por isso, saindo da esquerda, porque a esquerda é um lixo nesse aspecto, né? A esquerda está acostumada com frases de efeito, frases fáceis, frases que, se você parar para pensar, se você pegar um argumento, peraí, deixa eu entender isso aqui, né? E pronto, você vê que é uma besteira, que não funciona, que tudo está errado, né? Então essa é a situação. E o que está acontecendo lá na Bahia é isso, é justamente ele está falando com você, ninguém sabe quem é Vorcaro na Bahia, né? Quem é Vorcaro, não sei o que, ninguém sabe quem é Vorcaro. Mas muita gente na Bahia sabe quem é Guga Lima, né? Quem é o Augusto Lima, que foi o cara que levou. Esse aqui é o Augusto Lima, é o cara que levou o Credit Sexta para o Banco Master, né? Então aqui, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, comentou nessa sexta-feira a suposta ligação do PT baiano com o sócio do Banco Master, Augusto Lima, né? E ele minimizou o problema. Não vai ter nada, não muda nada, vai ter nada. Outro ponto dessa história é o seguinte, eu até concordo que muita gente não sabe quem é Vorcaro, né? Não, assim, quem é interessado em política, a galera que assiste o meu canal aqui, você que assiste o meu canal, você é interessado em política. Você sabe quem é o Vorcaro, você sabe quem é o Augusto Lima, você sabe o que está acontecendo, né? Mas a maior parte do povo, realmente uma grande parcela do povo, né, não está realmente preocupada com isso. O problema vai chegar a época da eleição. Na época da eleição acontece uma coisa, um fenômeno chamado como campanha eleitoral, em que os dois lados vão falar um monte de coisas para esse povo, e o povo costuma tender, neste momento da campanha, a se interessar mais por política, até por falta de opção. Tudo que se fala vai ser sobre política, né? Esse ano você pode ter certeza, a campanha começa no final da Copa do Mundo, é assim, né? Sempre assim. Acabou a Copa do Mundo em junho ou julho, acho que é início de julho que acaba a Copa do Mundo, em seguida o assunto é eleição, vai estar todo mundo falando de eleição, e você pode ter certeza, seu Jerônimo, que a gente vai lembrar os eleitores de quem é o Vorcaro. Por que o nome do Vorcaro é tão ruim? O que tem a ligação dele com Augusto Lima, ou com o Guga Lima, como o pessoal está chamando? E por que você e os seus amigos da Bahia estão metidos até o pescoço nesse poço sem fundo de escândalos que é o Banco Master, né? Aqui, ó.
Isso acontece no ambiente da política. Se você percorrer qualquer município baiano, qualquer um, as pessoas não têm noção de quem é Vorcaro. Exato, é por isso que o PT se dá bem na Bahia. Porque, de fato, a Bahia o pessoal gosta, por enquanto, tá? Isso está mudando. É o que eu falo para vocês, com a era da informação descentralizada e distribuída, isso está mudando. Mas, realmente, a Bahia o pessoal está preocupado com festa, com a lavagem de não sei o quê, com mais festa, com carnaval, com não sei o que lá. Mas isso é agora, vai chegar a época da eleição, as pessoas vão procurar saber, né? Eu, por exemplo, nunca tive contato, nunca tive com o governador. Você pode não ter tido, seu Jerônimo, eu não sei. Mas a verdade é a seguinte, né? Tem um monte de gente do seu gabinete aí, um monte de gente do seu partido, que sim teve um contato, digamos, até mais íntimo do que o que seria recomendável com o Vorcaro, né? O que houve na Bahia foi a venda, se é possível ligar esse tema, no campo pessoal, se houver amizade com alguém, trata-se de uma relação entre pessoas. Eu falo enquanto instituição, a Bahia tem tranquilidade de dizer que o que fizemos foi lançar um processo de licitação para comercializar um equipamento que na nossa concepção não interessava ao governo. Ele está falando aqui, evidentemente, da venda do Crédito Sexta para o Augusto Lima. Na verdade, o Augusto Lima comprou o supermercado público da Bahia. Vocês acreditam nisso? A pessoa tinha essa ideia de fazer o supermercado público e resolver as coisas. Nunca resolve, nunca resolveria, né? Mas fizeram esse negócio e venderam para o Augusto Lima. Só que o Augusto Lima pegou o supermercado, cagou para o supermercado, pegou só o Crédito Sexta para pegar justamente essa questão de poder trazer como uma coisa de financiamento, né? de venda a prazo, né? Tenho tranquilidade ao ver, às vezes, fake news e mentiras nas quais colocam minha foto dizendo que eu tenho relação. Posso afirmar que não tenho amizade. Quem quiser pode procurar, verificar e coisa e tal. Não tenho amizade com o Vorcaro. Amigo, não é assim que funciona não, cara. Você tem ligação com o Rui Costa, você tem ligação com o Jacques Wagner. E essas pessoas têm ligação direta com o Vorcaro, né? Na verdade, foi justamente o jeitinho PT de governar, sempre buscando ganhar dinheiro em cima das pessoas mais pobres, que levou a esse problema todo. Pode ter certeza que a gente vai lembrar o povo disso daí, né? E pode se preparar, que por enquanto o pessoal está falando que as pessoas ligadas com o Banco Master, escândalo do INSS, coisa e tal, só aquele pessoal ali, mas não é não, cara. Tem muito mais ligação, até porque o Master está ligado no INSS também. E a gente tem a informação da questão do careca do INSS, que o pessoal está trazendo aqui, né? Esse blog aqui é o blog do José Amilcar, né? Ele traz aqui a notícia de que no show do Andrea Bocelli em 2024, que aconteceu na Arena BRB, que é o estádio lá em Brasília, né? Estavam a Gleisi Hoffmann, o Zeca Dirceu e o Zé de Abreu, lindinhos lá no camarote do careca do INSS. Meu amigo, olha que coisa linda, né? Eu queria saber a lista completa. Porque é o que eu falo pra vocês, no caso do Banco Master é outra coisa. No caso do Banco Master tem gente de tudo quanto é lado. Tem da direita, tem da esquerda, coisa e tal. No caso do INSS é só a esquerda, cara. É impressionante como é que tá aqui. E isso ainda fede pra esse outro lado aqui também. O presidente da CPMI do INSS explica o que tem de concreto contra o Lulinha. O que tem de mais concreto é o tráfico de influência na questão do canabidiol. A gente já falou sobre isso, né? O careca do INSS usava o Lulinha como uma ponte, né, para abrir portas para a venda de canabidiol, nesse caso. Isso é errado? É lógico que é errado, é lógico que isso é proibido. E mais do que isso, né? O Lulinha ele só tem essa posição porque ele é filho do Lula. Então a chance do Lula estar envolvido nisso daí é muito grande nessa história também, né? E o pessoal também lembra aqui que um dos melhores negócios de Lulinha era a empresa World Cannabis, sediada em Portugal, que faria a importação do tal do canabidiol. E que nunca plantou nenhuma muda da tal erva sagrada, né? Então o Lulinha e o careca do INSS se posicionaram para disputar as maiores licitações bilionárias para a compra do produto no Brasil, sem plantar nada, não tinham nada para entregar, mas estavam prometendo, né? A história é muito fácil, esse pessoal faz sempre isso, né? Vence a licitação, depois caça alguém para vender aí, né? Porque o preço vai estar lá em cima mesmo, né? Conseguiram lá com os esquemas deles botar o preço lá em cima, depois eles iriam achar alguém para vender o canabidiol para o pessoal lá. O ponto todo é esse. Usaram mesmo o Lulinha como porta de entrada para chegar nessas licitações. A CPMI do INSS vai conseguir investigar isso? Não. Infelizmente, o pessoal mostra aqui que o governo fechou coisa, não vai conseguir investigar o Lulinha, por mais que o Lula tenha falado, não, que se o Lulinha tiver alguma coisa errada, que tem que responder. Ele fala isso para fora, mas na prática não deixa, né? De qualquer forma, isso está com o André Mendonça no STF. Eu acho que pela investigação da Polícia Federal, isso vai chegar no Lulinha. Pode se preparar.